Tecnologia e novos negócios, com Everton Andrade. Estamos de volta com mais Estação de Notícias. Agora vamos iniciar nossa coluna com ele, Everton Andrade, que já está ao vivo com a gente. Everton, muito boa tarde para você. Seja muito bem-vindo à Estação de Notícias, mais uma quarta-feira. Hoje o assunto é sobre superinteligência artificial? Isso, boa tarde, Natália, boa tarde a você que está nos ouvindo. Pois é, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses mecanismos ou softwares que simulam a inteligência humana, essa tarefa tão difícil que a gente vem tentando fazer há muito tempo, né? E, inclusive, esse tema foi proposto pelo Matheus. O Matheus pediu na semana passada e queria reforçar que, além de nós que trabalhamos aqui, quem quiser também pode mandar aí sua sugestão de tema para a gente, que é bem legal ouvir vocês. Mas ele ouviu falar sobre a superinteligência artificial e queria saber um pouco mais sobre o que distingue ela das demais, né? E como a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando também de evolução da computação em si. Então, a inteligência artificial vem desde o começo da computação, sendo desenvolvida, mas o termo inteligência artificial foi cunhado na década de 50, em 56, por um pesquisador chamado John McCarthy. Então, ele também, junto com outros pesquisadores, foram definindo alguns tipos de inteligência, que às vezes a gente fala tudo como sinônimo, mas elas têm algumas diferenças. A primeira, o mais simples que a gente vai ter, são sistemas que vão pensar sistematicamente, que são sistemas do tipo de redes neurais artificiais, que vão automatizar atividades. Isso é um pouco diferente de sistemas que a gente programa tudo, porque quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente assume que esses programas vão aprendendo conforme eles vão executando. Então, no caso das redes neurais, esses sistemas que vão pensar sistematicamente, eu não preciso programar todas as etapas. Eles vão aprender observando as etapas. Então, a gente coloca ele para rodar, ele vai aprendendo quais são as etapas e, em algum momento, a gente pode substituir ali os humanos que estão fazendo aquilo pelo programa de computador. A gente tem uma evolução disso, que são sistemas que pensam racionalmente. Então, assim como acontecia nesses sistemas que vão pensar sistematicamente, agora a gente tem uma questão de raciocínio, que a gente tem pelos sistemas inteligentes que são colocados para fazer uma determinada função, eles vão executando aquilo e, em um determinado momento, eles começam a racionalizar melhor que o ser humano. A gente tem diversos exemplos disso, acho que os mais notórios são os que jogam no lugar do ser humano. A gente teve lá no começo da década de 90, sistemas que jogavam xadrez, depois sistemas que jogavam um jogo chamado Go, e hoje em dia a gente tem muito sistema que joga em Mario, aquele joguinho do navegador Chrome, quando fica offline, o dinossauro, joga até melhor que o humano. E daí, conforme foi evoluindo, tanto os sistemas como a robótica, a gente tem os sistemas que atuam, os sistemas de inteligência artificial que atuam sistematicamente e os que atuam racionalmente, que são os robôs que vão ou simplesmente imitando a ação do ser humano, no caso aí a gente pode pensar em fábrica, ou os que vão imitando o ser humano já fazendo alguns raciocínios. A gente tem diversos exemplos hoje, acho que os mais notórios são os robôs da Boston Dynamics, que são praticamente humanoides. A gente tem também um robô que ficou bem conhecido, que ele veio até para o Brasil dar entrevista, que era o Sofia, da Hanson Robotics. E hoje a gente tem também muitos sistemas, não no caso robotizado, mas em jogos de computador, que reagem de forma muito inteligente conforme o que vai acontecendo. Então, esses são os sistemas que já vão atuando racionalmente conforme as coisas vão acontecendo, o jogo vai ocorrendo. E eles também têm uma classificação baseada no tipo de reação que eles fazem. Nós temos robôs reativos, nós temos sistemas de inteligência artificial reativos, alguns que são limitados e os que têm consciência da sua inteligência e vão ajudando o ser humano.
E daí, quando a gente tem a junção de diversos desses aspectos e adicionamos aí aspectos como criatividade, seja ela artística ou científica, também a possibilidade de buscar novos conhecimentos e até habilidades sociais, a gente chama isso de superinteligência artificial, que é o que a gente está tendo de mais novo na inteligência artificial, que a gente vai combinando os diversos tipos e adicionando características mais humanas. Que daí, quando a gente adiciona essas características, eles conseguem imitar muito bem humanos e passar por um teste conhecido que a gente chama de teste de Turing, que é um teste que foi pensado, é um teste conceitual que foi pensado há muito tempo atrás por Alan Turing. Inclusive, nós temos diversos filmes que falam sobre esse teste, falam sobre o Alan Turing, que é quando um computador imita tão bem o ser humano que o ser humano não consegue distinguir se aquela resposta ou aquele ato veio de um computador ou de um humano. A gente tem muitos aí exemplos na internet hoje de atendentes que respondem tão bem os questionamentos do cliente que o cliente não sabe se está falando com um robô ou se está falando com um humano, um atendente humano. Então isso é o chamado de superinteligência. Isso só é possível porque hoje a gente já conseguiu eliminar diversas barreiras. Antigamente a gente tinha uma limitação muito grande do poder computacional. Hoje, com a computação em nuvem e os supercomputadores, a gente está conseguindo passar. Mas a gente tem muito ainda a superar. Algumas questões muito mais subjetivas, como relações trabalhistas, as questões éticas, os interesses, se o robô vai obedecer interesses comerciais ou interesses sociais, a regulação também, se como os governos vão regular a questão dos direitos do robô e também, sobretudo, a questão da segurança. Já que esses robôs estão tomando decisões no lugar do humano, como a gente vai garantir que esses robôs não sejam, esses sistemas não sejam atacados e tomarem decisões erradas aí, ou até mal intencionadas de verdade no lugar desse humano. Então a gente tem muitas barreiras, mas a comunidade acadêmica e as empresas vêm trabalhando muito para superar tudo isso e fazer com que esses sistemas de superinteligência artificial e inteligência artificial adicionem aí muitos benefícios para a gente, melhorando aí o nosso desempenho, agregando valor nos nossos produtos e fazendo com que a nossa sociedade seja mais sustentável e econômica. Everton, muito interessante todo esse universo da tecnologia e tudo mais, da superinteligência artificial, que com certeza tem ajudado bastante nesse contexto de pandemia. Muito bacana a sugestão do Matheus Gama. E lembrando, minha gente, que você também pode participar mandando sugestões para os nossos colunistas no número 99264-1937. 99264-1937. Everton, muito obrigada pela sua participação. Mais uma quarta-feira aqui na Rádio CBN Porto Velho. Natália, eu que agradeço. Até a próxima semana.